Pois bem, mais um convidado na área. E aí, César, beleza? Tranquilo demais. Tranquilidade. E hoje estamos com ele, que é cientista religioso formado na UFPB aqui na Paraíba. Vou confessar uma coisa para você. Eu não iria começar nessa pergunta, mas eu fiquei curioso. Como é que uma pessoa, o que é que ela precisa fazer para ser um cientista religioso? A gente vai entrevistar hoje um cientista. Rapaz, Cientista religioso. Então, sem mais delongas, estamos aqui com ele. Seja bem-vindo. Obrigado por ter achado um tempo na sua agenda. Diego Rafael. Como é que faz para ser um cientista religioso? Desde já eu quero agradecer a você, Ricardo, César, pelo convite de estarmos aqui, né, nesse programa abençoado, Ponto de Vista. E graças a Deus que deu certo, viu? Deu certo, a gente está aqui, vamos cooperar com o projeto de vocês. E os desejos que eu tenho no meu coração é que vocês prosperem e continuem aí ganhando aí a internet e o mundo, né? É verdade. Se inscreva, né? Se inscreva no canal. Se inscreva. Deixa eu falar. A minha experiência com ciência das religiões é bastante interessante, né? Eu tinha um desejo no meu coração de me formar e eu estava procurando um curso. Depois de 5 anos, depois de terminar o ensino médio, eu não tinha ainda feito o vestibular e passado, então eu estava orando, pedindo a Deus uma direção para fazer o vestibular e entrar num curso, e que esse curso tivesse a ver com o ciclo onde eu vivia, né, que é o ciclo religioso. Então eu vi que na UFPB estava lançando esse curso de Ciência das Religiões. Confesso a vocês que entrei no curso pensando que tinha a ver com teologia, uma teologia. Só que quando eu entrei no curso, logo na primeira aula eu percebi que não tinha muito a ver com a teologia. Meu Deus! A diferença, né, da teologia e da ciência das religiões. Na verdade, a teologia é um dos ramos de estudos dentro da ciência da religião. Existem outros métodos de interpretação de religião, além do método teológico. Então, o método teológico seria mais um entre tantos outros métodos que seriam abordados dentro do curso de Ciência das Religiões. Então, a primeira fala da professora foi essa: Ciência das Religiões não é teologia. A principal diferença, né, Mas quando ela disse isso, tu disse, vixe... Não, eu disse, entrei no curso errado, né? Porque eu pensei que eu seria o teólogo de todas as religiões, né? Essa era a minha mente. Mas quando ela disse essa fala, foi um choque. Não somente para mim, porque mais da metade da turma era crente. E entrou com o mesmo pensamento, era a primeira turma de licenciatura da UFPB. Então, quando ela disse essa fala, a gente já sentiu um choque, né? Opa, a gente está entrando num caminho desconhecido. Então, à medida que a gente foi cursando, a gente percebeu que há uma grande diferença entre o cientista religioso e o teólogo, né? A principal é que o cientista religioso, ele estuda o fenômeno da religião, mas ele não está ali para dizer o que está certo ou errado. Ele está ali para adquirir o conhecimento e passar o conhecimento de determinada religião para o seu ouvinte. Já o teólogo é diferente, né? O teólogo, ele estuda para dizer o que é certo e o que é errado. Ele defende uma causa, no caso. O que é céu, o que é inferno, vamos dizer assim na nossa linguagem. Então o cientista religioso não, ele tem essa neutralidade. Apesar de, quando se fala de religião, a neutralidade é algo que praticamente não existe. É difícil de esconder. Cada um vai puxar para o seu lado. E isso aí eu vi dentro do curso. Apesar do discurso ser esse, o discurso da neutralidade, mas não é bem assim que funciona a coisa. Então, eu entrei em Ciência das Religiões pensando que era teologia. Quando eu entrei lá dentro, né, que mergulhei no curso, percebi que a teologia era só um ramo de interpretação, mas existiam outros ramos de interpretação, como a história, a antropologia e outros mais. Mas, graças a Deus, eu consegui passar dentro de Babilônia e sobreviver, viu? Porque não é fácil. Quanto tempo de curso? A gente passou 4 anos, aí teve aquele período de greve, deu mais ou menos 5 anos e meio de curso. Como sempre. Como sempre, né? Como sempre. A UFPB É o tem uma greve. FPB não é o FPB sem
Sem greve, sem greve. Senão não existe Tá até FPB. muito muitinho aí nessa data né? É. Ainda estão resolvendo esse negócio de reitoria. Mas me diga uma coisa, além desse curso de cientista, Ciência das religiões. ciências das religiões, você também tem curso em teologia? Eu, na verdade, quando eu entrei em Ciência das Religiões, eu estava fazendo teologia. E eu estava fazendo no CETAD, só que eu pedi ao pastor Eduardo para interromper para ir para o UFPB, né? Com o objetivo de me formar primeiro lá e depois voltar para a teologia. Só que aí os caminhos não se encontraram mais. Como eu fiquei com a graduação de Ciência das Religiões, e o meu objetivo agora é entrar no mestrado de teologia. No mestrado de teologia para aliar conhecimento e colocar, né, na minha missão, porque tudo que hoje eu aprendo, eu costumo aplicar na missão que Deus me deu, que é a pregação do Evangelho. Então, meu objetivo agora é entrar no mestrado de teologia e, se Deus permitir, chegar ao doutorado e, quem sabe... No caso aí, você... Né? O quê? Cientista da Cientista religioso. religioso. Isso. Cientista religioso, né? Com uma formação cultural. E, no caso, você não tem teologia hoje, um curso de teologia. Não, eu não fiz teologia, não sou bacharel de teologia. Não é bacharel. Mas aí, como você falou que você está aplicando no seu curso hoje, tudo que você hoje está aplicando dentro daquilo que o senhor convive, que hoje é pregação. Você hoje no caso, seria um pregador? Não, hoje eu sou um pregador itinerante, mas eu costumo usar os conhecimentos que eu adquiri no meu curso para fazer apologética, né? O meu propósito no curso foi esse: eu vou entrar, vou ouvir sobre diversas religiões e vou fazer a minha apologia com a minha fé. Eu fazia o quê? Eu ouvia o que eles tinham para dizer acerca do budismo, do islamismo e outras religiões e comparava com aquilo que eu conhecia das escrituras sagradas. Então foi muito importante, né, eu conhecer a Bíblia Sagrada, eu ser aluno da Escola Bíblica Dominical, eu ser um leitor assíduo, porque quando você chega lá, eu confesso a você é bombardeado por diversos e diversos conhecimentos. Conflitos, porque os professores, em sua maioria, não são professores que gostam da fé cristã. Na verdade, eles são avessos à fé cristã. Então, houve diversos desafios lá, diversos debates que eu me meti em diversos debates acerca da fé cristã, e o que me ajudou foi justamente eu conhecer as Sagradas Escrituras. Então, a todo momento eles estavam atacando e a gente estava lá se defendendo. Na minha sala também tinha um companheiro que é da nossa igreja também, que é o presbítero Davi Jorge, que é professor de teologia, fantástico. Então ficava eu e Davi dentro de sala de aula discutindo com os professores, né, formados na PUC, doutores, falando de Bíblia. Mas você acha que se você não tiver uma bagagem antes de entrar na faculdade, você meio que se embaraça? É normal isso? Eu acho que uma das grandes deficiências hoje da igreja é não preparar o jovem para o ambiente universitário. Porque dentro do ambiente universitário você vai encontrar grandes conflitos em relação à sua fé. Porque você vai estar diante de doutores que eles vão ter uma argumentação para tentar bagunçar o que você aprendeu na sua mente. E você está diante de um professor que vai usar a sua autoridade, você é um aluno que está entrando lá. Então eu percebi que muitos dos alunos cristãos não suportavam a opressão. Não suportavam por quê? Porque não tinham conhecimento. Eu costumo dizer nas minhas pregações que dentro da universidade o mistério não resolve, né? Falar em língua não resolve, marchar não resolve. Você tem que ler as Escrituras. Esse foi o conceito que Paulo disse a Timóteo: persista em ler. Então, quando você lê as Escrituras, você é bem preparado na Bíblia Sagrada, você entra lá dentro, você escuta o contraditório, mas percebe que aquilo que você abraçou é real, é verdadeiro e é muito melhor. Então, eu estudei muitas religiões, não todas porque são inúmeras, mas as religiões que eu estudei, nenhuma delas tem uma história tão bela como a nossa. Eu nunca vi um professor dizer que um deus da mitologia grega, egípcia, romana, desceu do céu, tomou a forma de um homem para morrer na cruz por pecadores. Essa história é nossa, né?
essa história do cristianismo. E para mim a história da cruz é fantástica. É um Deus que desce do seu trono de glória para assumir uma forma humana, se submeter a ser servo e ser morto em morte de cruz. Isso aí então é fantástico, é impactante, né? É um Deus que deixa ser agredido por seres humanos, deixa colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, é agredido com azorrague, prego de 5 polegadas na mão, é levantado na cruz, é contado entre os malfeitores, só para dizer para a gente o quanto ele nos ama. Então essa história para mim é muito impactante. Então o que é que me ajudava dentro da universidade? É saber que nenhum Deus, nenhum líder religioso que eu estudei se compara ao meu Cristo. Somente o meu Cristo morreu na cruz, provando de fato que me ama. Então tudo que eu ouvia lá, eu trazia como fonte de conhecimento, mas como fonte de fé, somente Cristo, somente a palavra de Deus. Então eu entrei e saí com a minha fé. Entrou e saiu crente. Entrei e saí crente, né? Agora me diga uma coisa, quando você entrou nesse curso, estava lá cursando, estava lá nessa batalha, você via você hoje, no caminho que tu tá percorrendo hoje, você já se via antes ou foi algo que foi acontecendo? Porque você disse que Deus lhe deu um ministério de pregação, de pregar o evangelho. Como é que tu via, como você se via quando tu estava cursando, ainda na faculdade? É o seguinte, há uma diferença, né, entre o ser pregador e ser um pregador itinerante. Como eu atuo hoje. Fala a diferença. Fala um pouquinho de diferença. Vamos definir aqui, né? Isso. Vamos definir o pregador itinerante aqui nessa conversa como aquele que se dedica única e exclusivamente ao ministério da palavra e desse ministério tira o seu sustento. Então hoje é entendido o pregador itinerante esse que se dedica única e exclusivamente ao ministério da palavra e desse ministério ele tira o sustento. Então ele não tem igreja fixa? Não, ele tem a sua igreja, ele congrega na sua igreja, só que o que eu quero dizer é o seguinte, ele não tem um trabalho secular, vamos dizer assim, ele tira do seu ministério o sustento para a sua casa, o sustento para a sua família. Então o meu desejo não era ser pregador itinerante, era ser pregador. Pregador no sentido de eu não depender do altar para viver, porque na verdade o meu sonho era ser professor da universidade. Eu queria entrar no curso de Ciência das Religiões, fazer o mestrado, entrar no doutorado, fazer meu concurso público e viver disso. Porque pregador sempre fui, desde que eu me converti, né? Desde que eu me converti, eu me tornei um pregador. Comecei no evangelismo pessoal, entregando folheto, evangelizando meus vizinhos, falando de Deus para minha família. Depois fui para os cultos ao ar livre, que lá foi a minha escola com microfone. Foi pregando para as pessoas que estavam na rua. Eu amo esse trabalho na rua. Na verdade, eu me considero um pregador de rua. E só depois eu fui para o púlpito. Fui para o púlpito, eu tive a minha primeira oportunidade na Assembleia de Deus em Jacarapé. Ainda lembro da mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só deu 10 minutos de mensagem, porque não tinha mais conteúdo. Então, o meu desejo era pregar, mas ter a minha vida secular. Mas quando eu terminei o curso de Ciência das Religiões, Deus falou muito forte comigo. Disse que tinha pressa em me usar e que queria que eu fosse exclusivo dele. Que eu mergulhasse de cabeça no ministério da pregação e me dedicasse única e exclusivamente a isso. Confesso a vocês que eu quis recuar e não atender a princípio esse chamado itinerante. Você queria seguir naquilo que você tinha na cabeça, que era ser professor da universidade e continuar pregando. Para mim era perfeito. Conciliar as duas coisas. Por quê? Porque eu vi a realidade de alguns amigos que eram pregadores itinerantes que sofriam muito. Existem duas coisas num pregador itinerante que é muito difícil. A primeira coisa é a ausência de casa. E eu, por incrível que pareça, viajo muito, mas eu amo a minha casa. Então, eu não gosto muito de viajar. Eu viajo por vocação e por missão. Mas o meu prazer está na minha casa. É por isso que hoje, quando termina o meu compromisso, se eu tiver a 2, 3 horas de casa, eu venho embora para dormir em casa. Então, a ausência familiar é muito dolorosa. Porque não é fácil renunciar, estar com sua esposa, com seus filhos, né? Quem tem filhos,
para estar em outro estado, pregando o evangelho lá. É muito difícil para mim, né? Para mim, como pregador itinerante, a ausência de casa e também a instabilidade, porque você entra dentro do mês sem saber quanto é que vai ser o seu salário. Você tem que confiar única e exclusivamente em Deus. Irmão. Pronto, uma coisa muito interessante. Bem complicada essa situação. A gente queria saber o teu ponto de vista. Vamos lá. Justamente sobre isso daí. Verdade. Porque fica, como você falou, começa o mês e você nem sabe. Você fica à mercê. Cantores, a gente sabe que cantores ele abre a agenda, não é isso? Você entra em contato e lá já tem tudo acertado. É tanto, é isso, é aquilo. Mas por que quando se fala do pregador itinerante não se pode tocar muito nisso? Em questão de valores. Não, se eu me chama, vai... Eu acredito o seguinte, quando você está iniciando, existem 2 períodos do pregador itinerante, do seu início. No seu início, de fato, você não tem como tratar sobre esses assuntos porque você é mal compreendido. Na verdade, eu acho que uma das figuras mais mal compreendidas dentro do ser evangélico é o pregador itinerante. É diferente do cantor. É porque o cantor, possa ser que o cantor que não tem fama seja também mal compreendido como nós somos, né? Porque há uma grande diferença entre aqueles que são famosos e os que não são famosos, né? E todos eles começaram sem fama alguma. Então, no começo é muito complicado isso, porque às vezes as pessoas não entendem que você tem uma família que está abrindo mão da sua companhia, está abrindo mão ali de momentos com você e que precisa ser assistida. Porque é o seguinte, olha, eu abri mão de uma vida universitária, só que eu tenho uma esposa em casa, eu tenho um apartamento para pagar, eu tenho um plano de saúde que eu tenho que pagar na minha esposa, tenho carro, tenho o meu lazer, então tudo isso envolve a itinerância. E se isso não estiver bem ajustado, isso vai afetar na minha performance como pregador. Porque, lógico, a gente vai lá abençoar o povo, a igreja está lá para ouvir a palavra de Deus, mas depois que acaba ali as 2 horas de culto, tá lá as nossas contas, né, para a gente sanar. Tem lá o cartão de crédito, tem lá o plano de saúde, tem a caixa ligando para você e cobrando. Então, quando você começa, isso é muito difícil, porque você não tem... você é mal compreendido se você for exigir alguma coisa. Mas aqui, o que é que acontece? Como é que eu posso falar isso para vocês? Nós temos pastores que têm a consciência do que é um ministério itinerante. Você não precisa falar nada. Se ele convidar, você vai, porque você sabe que aquele pastor compreende o que é essa renúncia e ele vai te ajudar. Mas eu confesso a vocês que muita gente não valoriza isso. Pelo contrário, por muitas vezes eu levei o nome de vagabundo, de não querer trabalhar, porque o cara queria que eu fosse pregar em Souza, mas que eu chegasse de manhã aqui e desse conta do meu serviço. Não tinha como, eu tinha que escolher. Ou eu mergulhava de cabeça para abençoar a igreja do Senhor, ou eu me dedicava à minha vida secular e ficava pregando na minha cidade. Deus resolveu a primeira opção. Mas chegou um momento assim, de tu falar, não. Vários momentos. Eu vou parar com isso. Por quê? Vou dizer agora, porque no começo, infelizmente, eu levei muita, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu fui muito mal compreendido. Pessoal, eu fui para eventos onde eu voltei com R$50 no bolso. Entendeu? R$50 no bolso. Para comer no meio do caminho, ou seja, para voltar para casa sem nada. Teve eventos que eu tirei do meu bolso, entendeu? Para colocar gasolina e voltar. Então, assim, isso é muito ruim, porque isso vai me desgastando. A pessoa está fazendo um trabalho de todo. É feito até o psicológico. O psicológico, porque você vai voltar para casa, tem lá a sua esposa, quem tem filho, entendeu? Então você fica com a mente perturbada, diz, meu Deus, será que tu faz a coisa certa? Porque não está dando nem para sanar os compromissos de casa. Então, aí eu quero chegar
num ponto que é interessante nessa questão de valores em relação à itinerância. O combinado não sai caro. Então é bom você combinar. Combina antes. É melhor combinar. Porque é o seguinte, lógico, existem pessoas que estão usurpando a noiva, mas você tem a sua consciência diante de Deus. Nem todo pregador usurpador, nem todo cantor usurpador. Tem chefe de família, homens de Deus, mulheres de Deus, que precisam também dessa contrapartida para continuar o seu ministério. Entendeu? Então, precisa de uma base. Uma base. Existem pessoas que me chamam que eu não preciso falar nada. Por quê? Porque essas pessoas eu conheço o caráter. Mas imagine só, tá ligando para você uma pessoa, vou citar aqui um estado, da Bahia. Você não sabe quem está ligando para você. Você não sabe da índole da pessoa que está falando com você no telefone. Você não sabe se a pessoa, de fato, é uma pessoa honesta ou não. E como é que tu faz para... Porque, assim, creio eu que nem todas as pessoas que ligam para você conhece. Pois é. Aí como é que tu faz assim, ó, Diego, aqui vai ter um evento tal, é no Maranhão, ou no Piauí, como você já falou. E como é que tu faz para ter segurança daquilo que você está falando? Eu costumo perguntar as condições da igreja, como a igreja pode me abençoar. Ouvindo o que eles têm para me dizer, aí eu disse, bom, isso aqui tá bom para mim, não tá. E eu costumo dizer a eles, a realidade é essa, entendeu? Eu vou gastar isso. Mas você pede um adiantamento, por exemplo? Não, eu não faço isso, mas também não recrimino quem faça, né? Cada um trabalha do seu jeito. Já chegou a algum ponto de você chegar no canto e combinou algo antes, se chega lá não ser cumprido? Não, muitas das vezes. Então isso é muito chato. E outra coisa, por que tem pregadores itinerantes que pedem adiantamento? Porque muitos deles marcam os eventos, a gente não sabe com quem está lidando. É um cara que eu nunca nem vi na vida. Chega na semana do evento e ele diz assim, rapaz, o evento foi cancelado, então não vai dar. Ou então, como já aconteceu comigo, no dia, a pessoa nem ligou para mim. Você foi. Eu fui e não tinha evento. Então, para a gente é muito complicado, porque você deixa de atender outros compromissos para honrar o compromisso que você abraçou, só que essa pessoa não estava nem aí para você. Então, muitas das vezes, o pregador itinerante, quando ele pede esse valor adiantado, é já para segurar, amarrar. Porque se o indivíduo cancelar, ele já não fica, vamos dizer assim, no 0 a 0. Pelo menos ali alguma coisa ficou para ele. Então, a gente tem que separar, eu aprendi a separar essa questão espiritual com a questão institucional, né? De organização financeira, que são duas coisas diferentes, que eu aprendi a lidar dentro da itinerância. É por isso que nós hoje aqui, no canal Ponto de Vista, a gente abre esse espaço aqui para que as pessoas possam dar o ponto de vista dele, porque muitas vezes nós não conhecemos. Não é isso, cara? Não, com certeza. As pessoas que estão em casa, elas não conhecem. Às vezes as pessoas podem estar até hoje tratando aquele criticando você. Porque uma coisa, quando você vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Então assim, olhando pelo meu ponto de vista, você dedicou a sua vida, tem que ter um recurso, tem que ter uma base, não é isso? Tem que ter uma base. É muito importante para que não gere crise familiar. Porque quando você se dedica ao reino de Deus e você não consegue honrar os seus compromissos de casa, onde é que vai começar a crise? Dentro da minha casa. Então eu vou ter uma esposa que vai olhar para mim e vai dizer assim, tu quer ser, tudo bem, mas e aqui? A roupa que eu vou vestir, o calçado que eu vou calçar, a comida que a gente vai comer. Então eu preciso me organizar nisso também, para que o meu ministério itinerante não seja um tropeço familiar. Porque tem muito pregador itinerante que perdeu a família porque não organizou isso. Olha só o que aconteceu. Eu estava no estado do de São Paulo, em Ribeirão Preto, São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Minha esposa passou mal. Eu estava muito longe, eu não tinha como fazer nada. Ela, na época, não tinha um plano de saúde. Então ela correu para o SUS. Eu fiquei super preocupado. Meu coração, meu Deus, só faltou sair pela boca. Por quê? Porque minha esposa teve que ir para o SUS, outra pessoa teve que levar. Então, lá eu fiquei muito preocupado no evento, mas eu tenho uma coisa no meu coração. Quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a pessoa do plano de saúde e fazer o plano de saúde para ela. Por quê? Porque eu quero viajar
Mas eu quero ter a certeza que se acontecer alguma coisa, porque pode acontecer qualquer coisa, a minha esposa vai estar bem assistida. E até hoje, graças a Deus, é uma das contas assim de casa que eu faço questão, e eu tenho prazer, prioridade de pagar. É o plano de saúde da minha esposa e também a minha casa, né? A minha casa, a manutenção da casa. A manutenção da casa, entendeu? Então, tem gente que não sabe esses bastidores. Tem gente que não sabe. Mas o plano de saúde hoje é caro, eu pago quase R$500 no plano de saúde. E eu pago para não usar, né? Porque eu não quero usar. Mas se por um acaso acontecer alguma coisa, eu tô com o meu coração tranquilo, ela vai para a Unimed, ela vai ser atendida, vai ter um profissional lá e eu vou ficar mais tranquilo na minha viagem. Então esse é o ponto de vista seu como pregador itinerante. Pelo que eu tô, assim, pelo que eu vi, até que eu tenho pouca trajetória itinerante, eu tenho 9 anos de itinerante. Então, pelo pouco que eu vi, eu acho que deveria tratar as coisas com mais clareza, entendeu? Não ter vergonha nem constrangimento de tratar sobre valores. Isso não é constrangimento para alguém. O pregador itinerante tem que ter a consciência que nem toda igreja vai ter condição de dar aquela grande oferta para ele, e nem por causa disso ele vai deixar de ir na pequena. Ele tem que ter equilíbrio nessa área financeira também, não deixar descer para o coração, porque uma coisa é eu ir para uma igreja onde tem uma renda, vamos dizer assim, de R$300 mil. Outra coisa é eu ir para uma congregação e o pastor está lá ralando no sertão da Paraíba. São duas realidades diferentes. Então o pregador itinerante ele tem que ter a consciência, aqui é de um jeito, aqui vai ser de outro. E ele não vai deixar de atender a pequena, entendeu? Não vai ficar só nas grandes, que também é um grande erro dos itinerantes também. Estipular um valor definido e não baixar de forma alguma. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de trabalho. Respeito quem trabalha desse jeito, mas particularmente não vou trazer isso para a minha vida. Por quê? Porque eu vou deixar de atender muita igreja que tem um desejo de me levar lá e ser abençoado com a palavra que Deus vai me dar por causa de uma questão financeira. Então a gente tem que ter equilíbrio. Acho que a palavra certa na questão das finanças, dentro da itinerância, é equilíbrio. É se combinar, é perguntar as condições da igreja, entendeu? E trabalhar dentro das condições da igreja, chegar no consenso e ir. Porque a melhor coisa é você chegar, saber que está tudo resolvido e voltar sem constrangimento algum. É muito ruim quando você chega e alguém não honra o compromisso, alguém não faz do jeito que é para fazer. É chata. É bem interessante você ver aí, né, Ricardo? Não sei você, mas eu tive um esclarecimento aqui grande, né? Bom papo. Esclarecedor. Mas vai ter parte 2. Porque a gente não vai mais na frente. Para ele voltar. Esse é um prazer. Mas, já que ele está aqui, a gente tem que finalizar a entrevista de hoje com pergunta aleatória. Pergunta aleatória. Como vocês já sabem, nosso quadro de pergunta aleatória. O convidado não sabe, a pergunta não tem nada a ver com o assunto que foi tratado hoje, no ponto de vista. E a pergunta aleatória de hoje é o seguinte, Diego. Se você acerta, você ganha o prêmio ponto de vista. Meu Deus. Se você erra, o prêmio é acumulado para o próximo convidado. E olha, eu vou logo adiantando a você. Tem a ajuda das universitárias ali, aqui as universitárias. Vou 01, 02, 03 não podem participar. Então vamos lá para a pergunta aleatória de hoje. E eu vou adiantar para ele que as perguntas que você tenha conseguido aqui não é fácil. Não são fáceis. Eu não sei onde ela arruma. Pai Google. Então vamos lá. Pergunta de hoje. Diego Rafael, a pergunta aleatória de hoje é: você gosta de futebol? Ou já gostou? Alguma coisa? Sim. 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 Então, meu sonho era ser jogador de futebol. Então vamos falar do maior campeonato de clubes do mundo, que é a Champions League da Europa, onde estão os maiores clubes do mundo. A pergunta é: qual o maior vencedor da Champions League? Opção A, nem precisa dizer. Milan. Opção B, Barcelona. Opção C, Bayern de Munique. Ou opção D, Real Madrid.
Real Madrid. Nossa! Ele queria ser jogador. Real Madrid. O Rico também queria ser Na jogador. verdade, olha como é as coisas. Eu entrei no Evangelho, na verdade, por causa de uma enfermidade. Porque eu queria ser jogador de futebol, estava sentindo um cansaço muito grande e eu pensava que ia morrer. Aí, através desse cansaço, eu fui ao médico, o médico passou um remédio para mim, eu sentia dores também aqui. Aí as dores passaram, mas o cansaço ficou. Então, através desse cansaço, Jesus me alcançou, né? Então, eu deixei a bola e fui atrás da exata. Aí só veio engolir a bola. Pois é, a bola veio pra cá. Então, ele falou o quê? Real Madrid, alternativa D. Qual é o maior vencedor da Champions League da Europa? César, você vai ter que pegar o brinde ponto de vista porque ele aceitou a pergunta. Ponto de vista, palmas para ele aí. Tá vendo? Brinde ponto de vista. Deu certo. Deu errado. A problema dela, só pensou errada. Essa pergunta aí foi... Foi isso que não pode Então, com essa pergunta que não teve nada a ver com o assunto, Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, manda bastante comentários, perguntas, diz aí que você quer ouvir falar aqui do nosso ponto de vista, que nós estaremos sempre aqui. Valeu! Então, obrigado, Diego, Rafael. Tamo junto, meu amigo. valeu, até a Valeu. próxima.